Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número especial Copa do Mundo no Qatar 2022. Aqui você, ouvinte, ficará por dentro de tudo o que rola na JFA na Copa do Mundo. E a Habib, minha Habib! Estamos aí nas oitavas de final, quebrando todos os prognósticos, previsões e Walter Mercados aí da vida. O Japão está nas oitavas, fará seu quarto joguinho diante da Croácia, um jogo perigoso. Como sempre, você está na companhia dele, as falas do Barbudinho, alegria na apresentação, comentários da lenda, Thiago Henrique Kruzic. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Croata não, né? Tem que ser japonês dessa vez. Exatamente, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí para mais um pré-jogo da seleção japonesa. E exatamente, seleção croata bem interessante, vai ter muitas coisas legais para a gente conversar, né? É muito legal a Copa do Mundo que a gente tem a oportunidade de falar sobre outras seleções, né? Fora do ambiente asiático, que a gente acaba cobrindo mais aí durante todo os ciclos da seleção japonesa. Então hoje é mais uma oportunidade para a gente estar falando aí sobre a Croácia e o que esperar, né, deste jogo de oitava de final que acontece na segunda-feira entre Japão e Croácia. Hoje estamos gravando esse podcast na noite do sábado, dia 3. Já começou as oitavas de final e infelizmente já temos uma baixa para as equipes aí que jogam do lado asiático, né? A seleção da Austrália foi eliminada pela Argentina pelo placar de 2-1, depois de um bom primeiro tempo da Argentina, um começo de segundo tempo bem interessante, contando com o vacilo do goleiro Ryan, que tentou sair jogando com os pés, né, e com um golzinho contra, a Austrália voltou ao jogo, deu uma pressão. E antes de até falar de Japão, queria saber de você, Elias, fã aí dos Socceros, o que... Eu não sei se é Socceros ou Soqueiros. Socceroos. Ah, Socceroos, olha aí, sempre aprende. É trocadilho, ó, pra você que não sabe, trocadilho de soccer com cangurus, os Socceroos. Caralho, o Roos é Roos de Kangaroos, cara. Isso. Olha, mano. Vivendo e aprendendo, realmente essa eu não sabia. Caramba, que legal. E Elias, e aí? O que você achou do jogo? É claro que a eliminação nunca é legal, mas você achou que poderia ter ido mais longe? Você acha que tá de bom tamanho? Como é que é? Tá excelente, né? Até porque a disparidade técnica das duas equipes é absurda, né? Um verdadeiro abismo de talento e técnica descendo a Argentina para a Austrália. A Austrália já cumpriu seu papel muito bem, né? Porque era a terceira pior equipe da Copa do Mundo. E dessas três piores, foi a única que passou para a segunda fase vencendo duas partidas, né? Vencendo uma equipe europeia, inclusive. Derrotou a Dinamarca por 2-0 na primeira fase, né, Thiagão? Venceu a Tunísia também. E tá de bom tamanho, porque... como era previsto, não foi um massacre, né? A Argentina não meteu 5, 6, como estavam falando. A Austrália conseguiu dar combate em vários momentos da partida. Foi muito bem fisicamente, tanto que no fim do jogo os argentinos estavam exaustos, né? Porque a parte física australiana realmente é muito complicada de se bater de frente, né, Tiagão? Por mais que seja uma equipe talentosa e técnica como da Argentina, no fim do jogo eles estavam um bagaço, né, os jogadores argentinos. A Austrália conseguiu aproveitar isso, até fez seu golzinho, né, com o nosso querido Godwin, né. Isso, a bola acabou desviando, né, entrando e tal, né. Mas coitado do Ryan, né, ele foi um dos heróis da classificação aí, tanto nas eliminatórias como para a segunda fase da Copa do Mundo. Infelizmente cometeu uma gafe, cometeu um erro. Não dá pra dizer que ele é um vilão, porque é um cara que contribuiu muito e contribui ainda para a Austrália, né? Um excelente goleiro de nível internacional, isso aí nem se discute. Mas acontece, né, Tiagão? Quando não é o dia do cara, essas coisas aí acontecem. Ele foi muito afobado mesmo. Ele errou porque tentar driblar dois também é muito, né? Um ainda você consegue, mas driblar dois ali, infelizmente foi espremido na situação, né, Tiagão? E acabou entregando de presente para a Argentina. Claro que a Argentina, se tivesse terminado 1-1 mesmo, no tempo normal, ia se sobressair da prorrogação ali e tudo mais, né? Só que a Austrália honrou sua camisa, o Arnold, o treinador, tá de parabéns, os jogadores, todos o elenco estão de parabéns também, porque foram eliminados de cabeça erguida, né? Apesar de serem um time bem mais fraco do que a Argentina, lutou, nas suas possibilidades lutou, tentou, conseguiu até fazer um gol, foi bem, não foi massacrado, né?
É aquela velha história, perdeu com honra, né? Tá muito bom, foi uma campanha histórica dos australianos, pelo time que tem, por tudo o que aconteceu com a Austrália nas eliminatórias, né, Tiagão? Então de parabéns, muito bom. É isso aí, cara. Concordo com você. Acho até mesmo que o placar do 2 foi realmente bem magrinho mesmo. Primeiro tempo a Argentina... Eu vou te falar que o primeiro tempo da Argentina, ele dominou em questão de posse de bola. É até uma coisa que eu comentei no nosso grupo ali, de WhatsApp, que como as seleções asiáticas, vamos colocar, é porque é muito complicado, eu falo asiática, aí, mas a Austrália não é da Ásia, não sei o que, mas as seleções que atuam pelo futebol asiático ali no geral, como a gente tem dificuldade em conseguir manter a posse de bola, né, cara? Porque uma coisa interessante que aparece nessa Copa do Mundo, isso para vocês perceberem em todos os jogos, independente de qual seja a seleção, tem lá, mostra ali o númerozinho embaixo, né? Não só a posse de bola, mas o tempo que essa bola fica ali sempre em troca, né? Com um ou outro, ou sem ninguém, né? A bola está solta em campo. E principalmente um outro dado interessante que é quanto tempo a equipe demora para recuperar a bola. Então, às vezes, a Argentina demorava 18, 17 segundos para recuperar a bola, enquanto a seleção da Austrália ficava ali 48, 50 segundos correndo atrás da bola para recuperar. E esse número já tinha sido bem assustador quando o Japão jogou e venceu a seleção da Espanha. Tipo, a Espanha ficava tipo 1 minuto e pouco com a bola, no 1 minuto e 7, 1 minuto e 8. Enquanto o Japão ficava coisa de 12, 13, 16 segundos com a bola e depois acabava perdendo. Então a gente realmente tem essa dificuldade em reter a posse de bola e conseguir dar um pouco mais de ênfase no jogo, né? Parece que o futebol asiático está tendo uma grande diferença, né, na questão de propor jogo, de ficar com a bola no pé, o que faz a gente sempre jogar esperando o erro, esperando o contra-ataque, né? Então realmente é um dado curioso e não é bom, né? Porque isso mostra que as seleções do continente asiático estão perdendo sim na questão de o quanto tempo elas conseguem criarem as jogadas, né? Então isso faz toda a diferença. O segundo tempo para mim da Austrália foi muito ok, principalmente quando consegue o primeiro gol, né? Não faz, acaba acontecendo o primeiro gol ali no chute do Goodwin, e a seleção australiana começa a dar uma pressionada muito forte, né, no campo ofensivo ali, no campo ofensivo contra a seleção da Argentina, e quase consegue um empate ali, né? Mas faltou, né, aquele famoso pé quente para colocar a bola para dentro do gol, para conseguir um cruzamento um pouquinho melhor. Mas estou com você, cara. Eu gostei muito dessa atuação aí dos Socieros e vou torcer muito aí que eles façam uma boa Copa da Ásia. Lembrando que tem Copa da Ásia em junho ou julho do ano que vem. Já está marcado já. E infelizmente perdemos um soldado no meio do caminho aí. A Austrália está eliminada. E agora vamos ver como é que fica Japão e Coreia na segunda-feira. E Elias, após toda a nossa live, né? Essa é uma coisa bem legal para falar e nunca esquecer. O Rinomaru na Copa do Mundo a gente está fazendo primeiramente as lives pós-jogo. Então as lives saem primeiro no canal do YouTube, depois a gente renderiza e coloca. Tem mais ou menos ali quase um dia mais ou menos de atraso, ou um pouquinho mais de um dia, dependendo do tamanho do vídeo, para a gente conseguir transformar ele em áudio. Então, para você que gostaria de ouvir os pós-jogos da seleção japonesa ao vivo aqui com o Rinomaru, fiquem de olho lá no nosso canal do YouTube. E uma coisa bem interessante que é bom lembrar, Elias, porque eu sou velho e eu me perco fácil nessas tecnologias, né? Agora no canal do YouTube, se você clicar lá em início ou vídeos, vocês não conseguem ver o número atual do episódio do Rinomaru, né? Porque essas lives ficam numa aba chamada ao vivo. Então, além dos vídeos, tem a aba ao vivo, e dentro dessa aba ao vivo fica todas as lives do Rinomaru, né? Inclusive as últimas 3 lives que nós fizemos, que são os episódios pós os jogos da primeira fase. Lembrando que nós gravamos sempre, ou pelo menos por enquanto não falhamos nesse quesito, de gravar sempre na noite após o jogo da seleção japonesa, e provavelmente vamos fazer o mesmo no próximo jogo contra a seleção da Croácia. E falando em Croácia, Elias, os croatas não são uma seleção que o Japão não conhece, muito pelo contrário, né? A Croácia é uma grande pedra no sapato japonês do Copa do Mundo, né? Lembrando que este será o terceiro confronto em Copas do Mundo entre Japão e Austrália. O primeiro confronto aconteceu lá em 98, né, Tiagão? Na estreia do Japão em Copas do Mundo. Um jogo apertado, suado, difícil.
onde inclusive uma vitória apenas de 1-0 da Croácia num gol que o Šuker achou ali. Foi realmente muito difícil o jogo da Croácia, né? Inclusive o nosso amigo Thiago Bontempo falou que nessa partida, apesar do Šuker ter feito o gol da vitória, o melhor em campo foi o Nakata, né? Sim. Ele tava me falando. Então foi um jogo muito... Eu assisti 2 vezes. Eu assisti ano passado essa partida e assisti coisa de 12, 13 anos atrás. Realmente foi um jogo muito suado e pegado, né? E naquele fatídico jogo de 2006, né, Thiago? Onde aconteceu de tudo. Naquela partida de 0-0 no Copa do Mundo da Alemanha, onde o Darius Furna perdeu o pênalti para uma defesaça do Kawaguchi. Aí teve aquele eterno lance do nosso querido Yanagisawa, onde perdeu o gol sem goleiro, dando aquele chute bizarro, onde surgiu aquele famoso apelido, né, QBK, que até hoje rende umas risadas. Foi o jogo mais trágico, um dos jogos mais trágicos e dramáticos aí do Japão em Copas do Mundo, né? Tirando essas partidas de Copa, a gente teve um amistoso lá em 97, numa partida onde terminou 4-3 para a seleção japonesa, Thiagão. Olha só. Foi um jogo bem interessante, bem movimentado. Na época que o Shokamo ainda era o treinador do Japão, não era nem o Okada ainda, né? E quem marcou os gols nessa partida foram o Hirano, 2 do Kazuo, 1 do Morishima. E olha só que nostalgia, né? Da Croácia foram 2 gols do Asanovic e 1 do Vlahovic, né? Como você gosta, como você é velho, tiozão que nem eu, vou falar a escalação desses times de 97, olha só. Só gente nostálgica, tanto do lado croata quanto japonês, né? O Japão entrou com Kawaguchi, Akita Ihara, Tadashi Nakamura, Toshihide Saito, Naoki Soma, Hirano, Yasuto Honda, Hidetoshi Nakata, Nanami e Kazu. Entraram na etapa final Yamaguchi, Morishima e o Ito. E a Croácia, outro jogador... Nossa, tem uns caras que eu nunca mais tinha ouvido falar na minha vida, né? O nosso querido Ladic no gol, era um goleiraço. Butorovic, Yerkan, nossa, Yerkan nunca mais ouvi falar na minha vida, né? Pavlicic, Dario Simic, olha, Simic era bom, hein? Asanovic, Balaic, Pralia, esse Pralia eu nem lembro quem é esse maluco, né? Robert Prozinetsky, esse era bom, hein? Igor Tivitanovic e Goran Vlahovic, o Vlahovic era bom. Entraram na etapa final o Ergovic, o Jurčić e o Ercegfor. Esse Erceg era... Nossa, nunca mais tinha ouvido falar mesmo, hein? Seleções clássicas, hein? Seleções muito, muito, muito clássicas. Eu tava aqui já viajando quando você falou o Yasuto Honda. Falei, caramba, né? Como passou jogadores alternativos, né? E legais por essas seleções. Alguns nem disputaram Copa do Mundo nem nada, assim, mas realmente muito, muito bacana. E eu gostava bastante do Yasuto Honda. Eu achava um jogador bem interessante. Ele um volante, um meia central que jogava muito bem de volante ali. O cara... com certeza é um dos ídolos até hoje do Kashima Antlers. Aí o cara ficou do começo dos anos 90 até pré-J-League, foi se aposentar no final da carreira só, né? Jogando apenas pelo Kashima. Se não me engano, eu acho que ele tinha alguma coisa com Honda Motors, aí do Honda foi pro Kashima e teve uma outra passagem, mas acabou ficando por lá mesmo. E realmente muito legal essas escalações antigas aí que você... na verdade, eu ia usar o termo que você cantou pra gente, né? Porque realmente as seleções clássicas são muito legais. E lembrar vocês que a maioria desses jogos, principalmente os jogos de Copa do Mundo, estão disponíveis nas redes por aí, viu? Dá uma pesquisada. Eu nunca tinha assistido Japão e Croácia, assim, recentemente no Futbalia, que é um site que tem bastante coisa. E a Copa 2006 dispensa comentários, também já cheguei a rever algumas vezes. Realmente é um jogo inesquecível pela falta de sorte / outras coisas que aconteceram no Japão nesse dia, que infelizmente a bola acabou não entrando. Tiagão, falar um pouco do caminho da Croácia que esteve aí para chegar até as oitavas dessa Copa do Mundo e também falar de pontos fracos e fortes desse time, né? Começando pelo caminho, a Croácia caiu no grupo, estreou contra a seleção de Marrocos e levou uma pressão danada, o jogo foi 0-0, mas a Croácia aos trancos e barrancos conseguiu segurar o resultado e ganhar um pontinho, né? Mas se o Japão jogar como o Marrocos jogou nessa partida, tem grande chance de vencer, porque a Croácia ela fica muito instável quando é pressionada, né, Tiagão? Então,
Quando o time tá sem a posse de bola ali, ele se perde um pouquinho. E se você der aquela famosa pressão que o Japão deu contra a seleção da Espanha, contra a seleção da Alemanha, pode sair alguma coisa boa, né? Já na segunda partida contra a seleção do Canadá, o time deslanchou, né? Levou um susto, levou um gol do Alphonso Davies lá no primeiro lance do jogo, né, Tiagão? Mas aí, na etapa final, o time ainda chegou a virar ainda no primeiro tempo para 2-1 e terminou 4-1 a partida. Uma partida excelente, inclusive, do Modric, né, que a gente vai falar daqui a pouco. E na última rodada, eu vou falar o termo que não tem outro termo para falar, né? A Croácia empatou com a Bélgica com o cu na mão ali, porque realmente foi os deuses do futebol estavam a favor da Croácia naquele dia, porque o que o Lukaku e o pessoal da Bélgica perdeu o gol nessa partida, não sei se chegou a assistir, Tiagão, mas na etapa final ali foi um festival de gols perdidos e chances desperdiçadas aí da seleção da Bélgica, que foi coisa incrível, né? Então a Croácia terminou em segundo lugar do grupo com 5 pontinhos, atrás de Marrocos, Tiagão, que foi a grande líder, que também terminou invicta, né? Se não me engano, o Marrocos fez 7 pontos e terminou na liderança do grupo. Exatamente. Esse grupo F é mais um daqueles grupos que qualquer lugar que você fizesse, todas as listas, todos os simuladores de Copa do Mundo, colocava com certeza Croácia e Bélgica disputando as primeiras colocações. E o jogo contra Marrocos foi um jogo muito bacana, né, cara? Marrocos, já tô falando aqui desde o começo da Copa do Mundo, né, cara? Chegou voando. As seleções africanas vêm com defesas muito boas, né, cara? E a seleção de Marrocos não deixou a desejar nesse quesito. Segurou bem a seleção da Croácia, teve algumas chances. E eu falei, olha, a Croácia não conseguiu fazer o gol contra o Marrocos, vai ter que jogar meio que a vida aí contra o Canadá, porque o último jogo pode dar qualquer um, né? E aí acabou amassando a seleção do Canadá. Esse último jogo contra a Bélgica foi aquele famoso jogo assim, né? A Croácia jogava por empate, né? Empatar estava bom, a Bélgica também fez uma campanha horrível, né? Muito abaixo do que se esperava. Vários problemas internos aí também que pipocam na internet. Os motivos pelo qual os jogadores estão já se discutindo, brigando, problemas muito chatos aí que a gente não entra em detalhes, até porque muito disso é especulação e trabalhar com especulação é sempre muito perigoso. Então, no final das contas, a Croácia acabou vencendo. Foi um joguinho bem monorrento, onde a Croácia foi um pouquinho melhor. E assim, eu demorei para talvez cair a ficha que eu tinha que ficar de olho bastante nesse grupo F pela questão do Japão, porque muito se imaginava que talvez poderia ser até a Bélgica, né, esse segundo colocado do grupo, né. E aí quando a Bélgica, né, vem à tona, né, jogadores, né, vindo a público falando mal da defesa da equipe, nossa equipe tá muito velha, nossa equipe tá muito aquilo e tal, e dá todo esse problema, eu comecei, poxa, será que a Bélgica realmente não vai vir? E aí eu comecei a pensar um pouco mais na Croácia. Eu estava tentando aqui durante o dia, até para criar uma pauta para o nosso podcast de hoje, o que esperar dessa Croácia, né? Porque assim, a Croácia ela sabe melhor do que ninguém essa geração atual dela, que também já é uma geração que já está envelhecendo, já não são os mesmos jogadores da Copa de 2018, mas a Croácia ela chegou na final da Copa 2018 passando por inúmeros perrengues, né, cara? Muitos perrengues. E ela chega na final contra a França moída fisicamente, porque praticamente teve que fazer vários jogos ali, passando nos pênaltis, na prorrogação, né? Eu lembro de contra a Dinamarca, foi na prorrogação, né? Um 3-2 assim, inacreditável, né? Aí foi nos pênaltis contra a Croácia, 3-2 nos pênaltis. Aí contra a Rússia nas quartas, pênaltis de novo. Aí na semifinal contra a Inglaterra, 2-1 na prorrogação, né? Então assim, a equipe chegou para enfrentar a França, ainda perde por 4-2, faz 2 gols ainda, no limite do limite de qualquer parte física. Então, mais de qualquer um, essa equipe da Croácia, ela sabe jogar independentemente do cansaço físico. Só que não é uma seleção que, nossa, tem um ataque brilhante, tem uma defesa brilhante, né? É uma equipe que, na minha cabeça, ela é muito objetiva naquilo que faz, e tudo que ela faz
mediamente bem, mas então ela é tão equilibrada que ela tem um ataque médio, tem uma defesa média, tem um meio campo que na teoria é muito forte, mas com o envelhecimento os jogadores tendem a perder um pouco de qualidade física, mas basicamente a seleção da Croácia ela faz tudo bem nivelado, né, claro, no alto nível, mas ela faz tudo muito bem, né, se defende bem, ataca muito bem, né, tem um meio campo muito bom e por fazer tudo, né, aparentemente meio que parecido, né, e no mesmo nível, é uma seleção que é muito difícil você prever o que pode acontecer, né? Porque pode acontecer contra o Japão. A Bélgica tem um dia de uma defesa ruim, o que vai acarretar no meio campo ruim, o que vai acarretar num ataque ruim, ou pode ser que ele esteja voando, né? Então é realmente muito complicado porque é uma seleção muito perigosa por isso. Né? Diferente quando a gente fala de Brasil, por exemplo, que a gente vai falar de Brasil e falar o quê? Do ataque brasileiro, né? O ataque brasileiro, né? Ou da Argentina, né? O ataque argentino, da França, o ataque francês e tal. Mas as características dessa Croácia é realmente esse nivelado que a equipe tem, né? O médio, né? Então isso é muito interessante. E eu falo assim com muito tato, né, na hora de escolher a palavra, porque eu não quero que ser entendido que quando eu falo médio ou mediano, né, que é uma equipe que não sabe jogar, que não tem nada de interessante. Não, muito pelo contrário, né? A Croácia faz tudo muito bem, só que não faz mais tão bem como 2018, porque de lá para cá já se passaram 4 anos, né? Então é muito importante ressaltar isso. E é uma seleção que ainda não mostrou muito a que veio, né, para 2022, né, Elias? A Bélgica ficou pelo caminho, a Dinamarca ficou pelo caminho, e se a Croácia ficar pelo caminho, apesar de tudo que ela vem fazendo nesses últimos anos, ainda acho que vai ser um resultado negativo. Então eu imagino que a Croácia, mais do que o Japão, não vai deixar essa vaga escapar tão fácil, né, Elias? A Croácia, ela, na verdade, o único defeito assim que dá pra assim, dizer que a Croácia tem é que o Livakovic, o goleiro, ele tá louco pra entregar a paçoca nessa Copa do Mundo, Tiagão. Nos 3 jogos da primeira fase ele cometeu lambança, cometeu erros e foi salvo pela defesa, que a Croácia é uma defesa sólida, né? Então eles ainda conseguiram apagar um pouco o fogo do Livakovic, né? Porque contra a Bélgica ele resolveu aprontar no fim da partida, quase custou caro isso. Contra o Canadá nem tanto, né? Que foram poucas oportunidades assim. Mas contra Marrocos também ele tava louquinho para cometer o crime, né, Tiagão? E não conseguiu, né? Será que contra o Japão finalmente ele vai conseguir cometer esse crime, né? Vamos ver. E você falou do time velho, mas também essa equipe da Croácia tem bons jogadores jovens, né, que entraram no time. Então jogando bem, né? Vale destacar bastante o Sosa, né? O Borna Sosa. Que joga lá, né? Exato, né? Isso que eu ia falar. Colega aí de time do Endo. E tinha mais um piazinho lá que tem entrado no segundo tempo, que tá sendo moldado aí pelo Dalit, o treinador, que é o Maier, né? Inclusive fez gol contra a seleção do Canadá e tem entrado bem, tem sido aí uma boa arma no segundo tempo, né? E tem os medalhões, né? O Perisic, tem o Kovacic, que apesar de ter 28 anos, é um cara que joga muito tempo na seleção croata e parece que é velho, né, Tiagão? Mas tá novinho ainda. E aquela dupla infernal, né, Tiagão? Que tem que tomar muito cuidado. Aliás, o trio, né, que tem que tomar muito cuidado. O trio de velhinhos que é o Kramaric, o Modric e o Brozovic, né? Com esses caras aí tem que tomar muito cuidado que qualquer momento ali eles podem resolver a paçoca, né? Então, Tiagão, até falando em defesa, temos o desfalque do nosso querido Itakura, né, que levou 2 cartões amarelos aí na primeira fase e não joga, né? Vamos pensar que provavelmente essa zaga seja Tomiyasu e Yoshida, mas se o nosso querido Muriel quiser jogar com 3 zagueiros, temos que ver quem que vai aguentar a bronca, né? Isso é verdade. O Japão ele tem esse desfalque confirmado. Até sobre desfalque, é uma dúvida constante que o pessoal vem tendo, até porque o Japão não pôde contar, né, com Hiroki Sakai no último jogo, né, o próprio Wataru Endo era dúvida, né, o Tomiyasu tinha recuperado, mas não sabia se ele jogaria ou não, acabaram que esses 2 entraram, apenas o Hiroki Sakai acabou não sendo utilizado, mas com os 2 cartões amarelos, o Itakura aqui bateu bastante. E outra coisa que eu estava pensando durante o jogo da Espanha, é sobre essa
às vezes a gente comete algum erro, tipo assim, nossa, não tem como o Japão jogar sem tal jogador, né? Ah, não tem como tal jogador ser banco. Então é uma coisa que a gente conversa bastante aqui, principalmente quando a gente fala de Mitoma e tudo mais. Mas no caso do Itakura, ele chegou na Copa do Mundo muito grande, né? Chegou grandão pro Japão, né? Talvez fazendo muita sombra, até mesmo para colocar o Yoshida no banco por algumas pessoas. E eu não vejo essa boa Copa do Mundo do Itakura, né? Principalmente esse último jogo, muito nervoso, muitas faltas, né? Bem mediano. Então, assim, ele tomar esses 2 cartões amarelos, claro que ele vai fazer muita falta, mas eu não vi também essa Copa do Mundo incrível ainda do Itakura. Eu acredito que ele seja talvez o principal zagueiro junto, né, do Tomiyasu para 2026, se tudo correr bem, se nada acontecer até lá, e ficar com essa posição que, querendo ou não, a gente vai acabar sendo deixado pelo Yoshida, que também já é um dos veteranos, né? 34, né? Um dos veteranos dessa equipe, junto com Nagatomo e Kawashima. Esses não estarão na próxima Copa, isso é óbvio, né? Mas eu acho que pelo estilo de jogo que o Moriyasu está trazendo e as opções que ele está tentando colocar ali, eu acho que até que o Shogo Taniguchi não fez um jogo ruim, então eu acho que temos ali um substituto, foi seguro. Né? E com o Tomiyasu 100%, eu acho que já está definido realmente o que pode ser essa zaga. Eu até estava dando uma olhadinha mais cedo, o Japão hoje ele deu um dia de descanso, né? Então na sexta-feira os jogadores não treinaram, ou se treinaram fizeram apenas coisas curtas dentro do próprio hotel. Hoje a equipe foi para campo, fez o treinamento normalmente, e o que acontece? Hoje, todos os jogadores que estavam lesionados ou com algum risco de lesão, eles treinaram normalmente. Então, o Tomiyasu 100%, o Wataru Endo inicialmente parece que 100%, e até o Hiroki Sakai treinou entre os jogadores. Então, aparentemente, todos estão recuperados das lesões. No entanto, Elias, temos uma nova dúvida, né? Takefusa Kubo não treinou hoje, devido a uma indisposição física, é o termo que foi utilizado, e acabou não participando desse treino. A gente não sabe o que é exatamente essa indisposição física, mas o Cubinho acabou não participando do treinamento de hoje. É uma falta porque ele vem sendo utilizado nos jogos importantes, ele começou a jogar, depois foi substituído, né, no começo do segundo tempo, e o jovem ponta aí da seleção japonesa vem mostrando essa indisposição física depois do jogo contra a Espanha, que foi, claro, um jogo mais pegado fisicamente, e eu já até engajo já essa pergunta, Elias. A gente enfrentou 2 seleções muito físicas comparado com o Japão, né? Principalmente nos embates físicos contra a Espanha, você vê que os jogadores japoneses apanharam bastante. O Cubinho foi um que, quando tentava alguma coisa física ali, tomava uns trancos ali, porque realmente não tinha muito como combater. Essa dificuldade física ela vai continuar, né, contra a seleção da Croácia, né? Vai, a Croácia é um time forte, né, Tigão? Principalmente na parte defensiva, né? Então, o Japão vai ter aí uns bons embates físicos ali. Até uma coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, é que essa aí, das oitavas de final, é o jogo mais parelho, né? O jogo mais equilibrado, que não tem tanta... Que não tem, na verdade, tanta diferença técnica, né? Os times se equivalem muito... Os jogadores se equivalem muito, claro, tirando o Modric, né, que é o maestro aí do futebol mundial, mas são jogadores que se equivalem muito, né, tanto no gol quanto defesa, ataque, meio campo e por aí, né, será o duelo mais equilibrado dessas oitavas de final sem disparidades, né, então o Japão aí, a única diferença é que ele vai ter muito trabalho na parte física, né, que a Croácia é um time duro, é um time que tem muito embate, né, físico e jogada de corpo direto ali, então será a grande dificuldade da equipe japonesa na partida. Exatamente, então acho que o Japão tem que jogar, é claro, depois a gente vencer Espanha e Alemanha, é claro que o Japão ele chega com a possibilidade sim de enfrentar um pouco mais de igual para igual, né, essa seleção da Croácia. Quero muito saber como que vai ser a posse de bola do Japão, já que, né, nos jogos que nós vencemos, a posse de bola do Japão ela foi menos de 20%, né? Então o Japão ele ficou pouquíssimo tempo com a bola, teve um primeiro tempo horrível em todos os jogos. Então, primeiramente, eu espero que o Japão faça um bom primeiro tempo, não tome o gol, né? Acho que já seria uma coisa que melhoraria muito a ideia de jogo do Moriyasu para uma segunda etapa. Sinceramente, fico na dúvida em pensar como que vai entrar essa equipe. Não sei se vai entrar no 4-3-3 ou se estaremos oficialmente colocando
o 3-4-3 como a formação do Japão para essa Copa do Mundo, apesar que funcionou nos 2 jogos que nós vencemos, e acredito que o Japão conseguindo parar um pouco mais esse meio do campo, eliminando ali os espaços do Modric e tal, e dos outros jogadores experientes da seleção da Croácia, a gente consiga jogar esse jogo um pouquinho mais de igual para igual, porque como você falou, na teoria é um jogo ali, talvez Japão e Croácia tenham a mesma dificuldade talvez uma Suíça vai ter contra Portugal, mas são ideias diferentes de futebol, e a seleção suíça é bem uma seleção defensiva mesmo, né? O Japão está se defendendo porque não consegue atacar, é diferente de, né, não querer atacar, né? O Japão não consegue ficar com a posse de bola, na verdade nenhuma equipe asiática conseguiu ficar com a bola, né, durante essa Copa do Mundo, então isso realmente é algo a se chamar a atenção, né, e esperar que a gente consiga vencer essa parede que é a posse de bola. Talvez não propor jogo, né, porque o Japão propondo jogo foi uma decepção contra a Costa Rica, mas pelo menos ficando mais tempo com a bola e criando suas jogadas, né, para não depender sempre da correria na frente, do erro de marcação, dessa marcaçãozinha pressão que algumas seleções acabam deixando acontecer, porque isso é uma arma interessante, mas não deve ser a única arma do Japão se ele quiser conseguir avançar para essa inédita, né? Agora pode ser inédita, né? Quartas de final, que pode ser, e acredito que seja contra a equipe do Brasil, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do normal, né? Talvez a maior zebra das histórias de Copas também, que é o Brasil ser eliminado pela Coreia do Sul. Um jogo muito difícil para os coreanos aí, que a gente vai ficar bastante de olho também. É um jogo, o Japão e a Croácia não tem favorito, tanto o Japão quanto a Croácia. Quem vencer, aí tá de parabéns com as equipes que se equivalem. Assim, pelo menos eu posso dizer que o meu time vai estar nas quartas de final, né? Como eu torço pros dois, eu não vou sair triste assim do confronto. Claro, quero que o Japão se saia melhor, né? Mas também se perder eu não vou ficar arrasado como aconteceu contra a Bélgica lá em 2018 e em 2010 contra o Paraguai, né, Tiagão? Então, claro, vou ficar triste, né, que o Japão perdeu e tal, mas pelo menos um time meu vai avançar para as quartas de final. Um já tá garantido, né? Agora, quanto a Brasil e Coreia do Sul, se o Brasil perder esse jogo, vai ser a maior catástrofe assim do futebol brasileiro em Copas do Mundo, né? Porque o Brasil, se eu não me engano, a última vez que perdeu nas oitavas de final foi contra a Argentina em 90, né? Mas foi contra a Argentina, né? Agora, se perder para a Coreia do Sul, será a equipe mais fraca que o Brasil perdeu na história das Copas, no modelo mata-mata, né? Que sempre perdeu para França, perdeu para Holanda e todo esse pessoal aí, né, Tiagão? Mas agora para uma equipe asiática em um mata-mata seria a primeira vez, né? Acho que seria tão vergonhoso quanto um 7-1. Pois é, então imagino que deve ser um jogo bem complicado que começa. Eu acho que na verdade todos os jogos das oitavas estão começando muito nervosos, né? E acho que só vai piorar com o avançar da Copa do Mundo, né? Enquanto você falava, tava até dando uma olhadinha, porque uma coisa que dá pra gente usar como termômetro assim de público é esses palpites de sites de aposta, né? E até os sites de apostas em questão de Japão e Croácia estão bem assim, a menos assim, sabe? Alguns até dão um pouco mais de vantagem pro Japão, alguns dão uma vantagem pra Croácia, mas assim, não é aquela diferença gigante, como por exemplo eu vi o pessoal comentando que Japão contra a Espanha dava, sei lá, pagava 5 vezes mais, 6 vezes mais por uma vitória do Japão, entendeu? Porque tipo, ninguém acreditava, né, na seleção do Japão, e aí o óbvio seria a Espanha ganhar, então o óbvio você ganha menos, né? Então, eu não manjo nada de apostas, não é um universo que eu já tenho entrado, realmente não conheço nada, então é o máximo que eu sei sobre. Então até o público está dividido, né? Então isso mostra que se os apostadores aí que estão acostumados a palpitar sempre estão dificuldade em escolher um lado, né? Então isso mostra que essas duas vitórias do Japão serviram também para dar um nó também, né? Até na galera aí que está acostumada a tentar ganhar um troquinho com o futebol, que é uma modalidade muito bacana, tal, mas realmente não é muito a minha. Elias, tá naquela hora nossa, né, que eu não sei se a gente fez na live ou não, eu acho que a gente chegou a fazer. A gente chegou a fazer sobre os palpites, fizemos, né? Então vamos deixar então os palpites da live. Então, o Japão tem chances, isso eu acho que a gente consegue
combinar bem. Eu talvez acredite que para você a classificação, eu não sei se dá para usar o termo obrigatoriedade, mas eu acho que dá aquela chama de possibilidade maior, né? Eu acredito que mais para você do que para mim, né? Eu ainda acho que o Japão pode fazer um jogo muito difícil, não vai ser nada fácil, obviamente, mas se o Japão não vencer, eu acho que a sensação que eu tô neste momento é que, olha, comparado com o grupo que a gente estava, o dever também está cumprido. Mas se passar de fase vai ser muito legal, independentemente se vai ser contra o Brasil, se vai ser possivelmente dar uma goleada se não aprender a jogar direito e jogar fechadinho, independentemente, porque até por isso é um outro problema. Mas eu acho que as quartas de final, que é o objetivo da Federação Japonesa, né, o próprio Kozo Tashima falou isso na convocação, já estou me repetindo a falar sobre isso, e pareceu positivo e possível, né? Vamos ver então como a seleção se organiza para isso. É claro que ainda tem mais o treinamento de domingo. Se tiver mais uma informação, a gente vai colocar no nosso Facebook, né? Sempre a gente coloca lá os resumos dos treinos e galeria de foto e tudo mais. E se for alguma coisa muito mega urgente, a gente também coloca nas demais redes sociais. E agora esperar, né? Brasil e Croácia, Japão e Croácia na segunda-feira, meio-dia. Thiagão já deu spoiler das quartas, hein? Tem que surrar ele agora. Esperamos que não, mas um jogo de cada vez. O Japão venceu várias etapas, né? A única coisa que o Japão não venceu ainda, Elias, nessa Copa do Mundo é fazer 2 jogos seguidos bons, né? Porque fez o primeiro bom e o segundo horrível, fez o terceiro muito bom. Então a lógica é que o quarto não seja muito bom, mas o Japão já venceu todos, né, todos os prognósticos, todas as frases feitas do futebol, e tem tudo para fazer isso novamente na segunda-feira, e vamos estar muito na torcida aí. Uhum. Só passar uma dica pro pessoal antes de encerrar o programa, Thiagão, é que no site oficial da Adidas, né, adidas.com.br, já chegou aquele uniforme especial do Japão, aquele rosa, né? Ah, verdade. Que remete àquele doce de matcha, né, que é verde com... se eu não me engano é matcha com morango, né, que é rosa. Acho que é isso verde, mesmo. Você chegou a falar isso. Eu acho que você falou para falar com isso. Tem até um episódio que nós conversamos sobre o uniforme da seleção japonesa. Só vocês voltarem um pouquinho mais para trás antes da Copa aí, que o Elias destrinchou bastante aí todos os detalhes dos novos uniformes, né? Tanto de treino, de jogo, de viagem, e também esse especial aí. Então já está disponível para compra na pré-venda, né? Que é aquele Ad Club que falam. Mas não tem segredo, galera. Você não paga nada por isso para entrar no Ad Club. É só você fazer o teu cadastro bonitinho ali e comprar em pré-venda, que já está disponível no site. Mas é aquela velha história, né? Esse uniforme ele só tem um modelo jogador, então ele é um pouquinho mais caro. Aliás, bem mais caro que o modelo comum de camiseta, né? Mas para quem puder comprar, quem quiser ter essa raridade, vale a pena, porque é daquela velha história, né, Thiago? Uniforme edição limitada, que vai ficar caro aí daqui a uns anos, então quem puder vale muito a pena o investimento, né? Eu, na época, não consegui comprar o uniforme de centenário da seleção, né, Thiago? Mas consegui esse ano, graças a uns amigos. Tive que buscar o uniforme lá no Japão, mandar comprar lá no Japão para conseguir a camisa. Consegui aquela vez também dos 20 anos da Copa do Mundo, né? Tirando aquele uniforme de foguinho. E agora também consegui esse uniforme edição limitada aí do Matcha. E se vocês puderem, peguem, porque vale a pena. Porque além de ficar legal na coleção, é um bom investimento. Exatamente, esse vai ficar muito, muito raro mesmo. Não é um investimento barato, já adiantamos vocês aí antes que vocês perguntem o preço. O preço é bem alto porque é modelo jogador, como o Elias falou, mas realmente vale muito a pena aí para a sua coleção. Vale você se presentear depois do Japão conseguir esse excelente resultado. Também a gente sempre fala também para vocês que estão ouvindo nosso podcast e não estão sabendo, o Thiago Bom Tempo, né? Nosso brother aqui do futebol no Japão, ele fez um livro, né, Os Samurais Azuis, feito pela editora Corner, e também a partir de agora, né, desses últimos podcasts, o link para comprar o livro do Thiago Bom Tempo está também na descrição deste podcast. Thiagão, para encerrar o programa, quem você acha que dá nas quartas de final? Japão e Brasil ou Japão e Coreia? Ai. Olha,
Eu acho que vai ser realmente Japão e Brasil pelos Jogos da Coreia. Eu não consigo imaginar muito a Coreia conseguindo segurar. Eu acho que não é marcar o problema da Coreia, mas sim segurar a seleção brasileira, que tem desfalques, né? Perdeu aí o lateral Alex Telles, que acabou se machucando no último jogo, o Gabriel Jesus também, tá com a dificuldade de jogadores da defesa que estão machucados, né? Se não me engano o Alexandro, acho que é o nome dele, também está machucado, não joga ainda. Então, com as lesões dos jogadores, mas talvez o retorno do Neymar, ainda assim o ataque do Brasil ainda fica muito feroz, muito difícil de parar. Mas é claro que não custa nada aquela fezinha, né, e aquela secadinha de leve para dar uma zebra aí, que vai ser muito bacana também. Mas admito para vocês que é quase impossível dar um Japão e Coreia nas quartas de final. Mas uma coisa até que o Elias falou, o Brasil fez certo das contas, né? Foi lá, fez amistosos contra a Coreia e Japão, né? E todo mundo pensava, nossa, que amistosos que não servem para nada, né? Vai servir para tudo. Vai servir para tudo, porque pode ser, vai ser já um jogo, né, nas quartas de final, nas oitavas de final, e pode ser o possível adversário nas quartas. Então, no final das contas, a seleção brasileira fez certo esses amistosos na Ásia aí. E o Brasil deu sorte também, porque se tivesse passado Gana, também já tinha enfrentado Gana, né? Nos amistosos, pra você ver. Então, realmente, olha aí. E o Uruguai também nas eliminatórias. Quem imaginava, né, que seria tão certeiro esses amistosos? E lembrando que esse último amistoso contra o Brasil, o Japão jogou muito bem. Talvez um dos melhores amistosos que eu vi do Japão nos últimos anos. Né? Perdeu por 1-0, mas conseguiu, jogou fechadinho, bonitinho. Perdeu no pênalti mandrake. No pênaltizinho mandracão lá, que é muito difícil pegar os pênaltis do menino Ney. Enquanto isso, a Coreia do Sul tomou um variozão, né? Então, vamos aguardar. Que nem eu falei, eu não quero pensar muito em Brasil, porque agora eu tô pensando em Croácia. Mas que seria legal essa classificação para as quartas de finais. Eu admito que na segunda vai ser difícil não pensar nisso. Uhum. Só para encerrar o programa aqui, Tiagão. Desse duelo aí de Japão e Croácia, nós temos dois nomes que enfrentaram a equipe japonesa no último embate, né? Nós temos aí o Modric, que estava ali dentro de campo, né, na partida, e também tem o Ivica Olic, né, que é assistente do Dalit ali na comissão técnica da Croácia, que enfrentou o Japão também. Então teremos aí alguns dos nossos antigos adversários indiretamente em campo. É a Copa do Mundo, um negócio incrível. Assistam, não percam por nada esse jogo. E a gente volta na segunda-feira. É isso aí, galerinha. Vamos orar, vamos torcer que chegou aí a grande hora, né? Ai, meu Deus, E até segunda tem tempo pra gente sofrer com esse podcast. Até lá. Uhum. Uma outra curiosidade aí que posso encerrar, que você vai gostar. Um dos olheiros dessa seleção da Croácia, justamente o Erkan, que eu tava dando risada lá, que fazia tempo que eu não ouvia falar de figura. Tava vendo toda a comissão técnica aqui da Croácia, Tiagão. E o Erkan é um dos olheiros aí, aqueles caras que ficam na arquibancada lá, e também ficam de olho pra ver quem o Dalit pode convocar, né? Olha só, é isso aí. Estão indiretamente todos aí. E o Ladic, que foi goleiro da Copa de 98, também enfrentou o Japão lá e é o treinador de goleiros, né, dessa equipe. Muito bom. Beleza? É nóis, até semana que vem. Até semana que vem, galera. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, o Japão. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sayonara.